E ao Luiz, eu gostaria primeiro de agradecer a presença e a atenção que todos vão dar pela essa breve apresentação, vou ter que me aguentar bastante ainda. E primeiro eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quem aqui assiste série? Responda na moral. É bastante. Alguém aqui chegou a ver essa coisinha aqui, Chernobyl? Não. Bom, estão falando que a série está muito boa e tal, mas o que importa não é o que em si a série, sim sobre o que ela fala, que é sobre um dos acidentes considerados, na verdade, o maior acidente nuclear da história, que é o acidente de Chernobyl. De forma resumida, foi um reator foi forçado acima do seu limite, ocorreu uma explosão de radiação que se espalhou pela atmosfera, matou bastante gente, e hoje tem uma cidade fantasma na região de Pripyat. E assim que a gente chega no tema do nosso trabalho, que é radiação ou radioatividade. Os integrantes do grupo sou eu, Tarek, Luiz, Leonardo e Gabriel. A história, vamos começar quando a primeira vez que o homem percebeu a existência desse tipo de partícula. Primeiro a gente tem Röntgen, que é a pronúncia do alemão, que ele fazia trabalhos com o tubo de Crookes, é isso? Que ele aplicava uma diferença de potencial num cátodo, num ânodo, e criava uma corrente ali, e essa corrente emitia luz. Certo dia, quando fazia experimentos, ele percebeu que no escuro ele usava essa barra que tinha, e quando ele acendia, uma mesa que estava perto, que era pintada com derivado de bário, também acendia. Mesmo colocando papel, madeira, metal, independente que ele colocasse, aquela mesa continuava brilhando. E ele começou a associar isso não com energia, que tinha alguma outra coisa que fazia ela brilhar, não necessariamente eletricidade. E a partir disso, ele começou a fazer estudos e tal, e fez a primeira radiografia da história, que é da mão da mulher dele, que aparece a tela nela e tudo mais, que eu vou mostrar no próximo slide. Depois dele veio o Becquerel, que ele ficou fascinado por esses raios-x, e como esse Becquerel já era filho de pai que trabalhava com compostos fosforescentes e fluorescentes, que são diferentes, observação, ele começou a estudar mais esses raios-x. E ele tinha um método que ele fazia? Ele deixava um tubo com sais de urânio no sol, e depois ele retirava e percebia que brilhava à noite. Depois de repetir esses experimentos, houve um longo período de dias nublados, e ele percebeu que mesmo com o dia nublado, ele ainda brilhava dentro sem levar para fora. Então ele associou isso a uma grandeza independente, que não tinha nada a ver com a luz solar. Ele apelidou esses raios de Becquerel, que são altamente penetrantes. Depois dele veio a Marie Curie, que todo mundo conhece, que foi uma das maiores, se não a maior cientista da história, que junto com seu marido, Pierre Curie, eles analisaram ainda mais raios de Becquerel e perceberam que não era só o urânio que fazia aquilo, tinha outros elementos vindo do Pentschemblenda, é isso, de polonês, não sei falar direito, que era um tipo de metal e que lá tinha urânio, mas o que fazia brilhar não era necessariamente urânio, era outro composto que estava dentro. Mais tarde foram descobrir que se tratava do polônio, apelidado em homenagem à região de origem do cientista. Também foi... Ele, junto com Becquerel, acabaram ganhando um prêmio Nobel em 1903. O marido dela, infelizmente, morreu atropelado por uma carroça na França, e ela acabou morrendo devido aos altos índices de radiação que ela foi exposta durante a vida. Após ele, que depois vem o maior avanço, vem o Rutherford, do mesmo modelo atômico, que descobriu que existiam vários tipos de radiação, as ionizantes, que são aquelas que alteram a estrutura molecular, a estrutura do átomo, sendo elas a alfa e beta, que a alfa, por exemplo, emite partículas seriam hélio 2+, que alteram a quantidade de prótons do elemento, ou a beta, que é simplesmente a emissão de um elétron, e a gama, que não é ionizante, porém, ela tem a capacidade de criar condutividade elétrica no meio, e ela também tem a capacidade de emitir calor. Mais tarde também ele descobriu que não era só uma quantidade X ou Y de elementos que emitia radiação. Ele descobriu que ele poderia transformar qualquer elemento em radioativo através da emissão da radiação de outros elementos. Esses elementos aí radioativos, depois desse processo, ficaram conhecidos como radionucleidos. Bom, a primeira aplicação que eu falei, aqui ó, primeiro uma foto da Marie Curie, da primeira radiografia. Esse daqui é o Röntgen, o Becquerel e esse é o Rutherford. E, resumindo, errado.
a radiação é ou energia em trânsito ou uma partícula ou onda eletromagnética. Aqui temos daí um ponto que Rutherford também descobriu, que foi a questão da penetrabilidade dos raios. Os raios alfa eles têm uma pequena capacidade de penetrabilidade, uma folha de papel basta para barrar. Acho que é 1 centímetro de alumínio, as partículas beta já deixam de agir, enquanto a gama é bem mais penetrante, precisa de 10 centímetros de chumbo para que ela pare. Lembrando que a mais fatal entre elas é a gama. E aqui temos um ciclo, o ciclo de decaimento, que todo elemento radioativo de um determinado tempo, ele perde metade da sua massa. Isso continua até que ele alcance a estabilidade elétrica, não, a estabilidade. E a primeira aplicação que a gente viu foi a radiografia, mas tem diversas outras, como tomografia, energia nuclear, etc. Mas essa não sou eu que vou falar, vai ser o Leonardo. Primeiramente, boa tarde a todos. E dando continuidade, certo, é muito comum que ao pensarmos em radiação ou no termo da radioatividade, associarmos a coisas como bombas, acidentes, câncer. Isso acaba trazendo um olhar negativo a respeito da radioatividade. Porém, a radioatividade em si não é algo, digamos, ruim. Tendo conhecimento dessa área da química, nós conseguimos criar muitas aplicações que são coisas boas para a gente, que não necessariamente a radiação é algo ruim. Começando pela tomografia, tomografia é como se fosse um raio-x em 360 graus. Não sei se muitos aqui talvez já devem ter feito tomografia, é feito nesses equipamentos e ele emite como se fosse uma imagem fiel da parte interna do corpo da pessoa. E essa imagem pode ser analisada tridimensionalmente ou em fatias. Como aquelas duas imagens superiores. Essa tomografia é muito importante porque você consegue fazer a análise detalhada do corpo da pessoa sem que tenha realizar, por exemplo, algum corte, nada invasivo. É simplesmente você entra na máquina e sai a sua imagem. Só que dando um passo ainda além, existe uma tomografia específica chamada de Positron Emission Tomography, ou PET, que em português seria como a tomografia por emissão de pósitrons. Pósitrons é o equivalente a uma partícula beta, porém com carga positiva. A beta é uma carga negativa. Como funciona esse PET? Primeiramente, você tem um radionuclídeo, ou seja, um elemento radioativo que vai emitir radiação, que vai se estar ligado a alguma molécula que normalmente é a glicose, na maioria das vezes. E esse radionuclídeo, que no caso é o flúor, vai se desintegrar e emitir o pósitron que é detectado pelo equipamento. E aqui temos a molécula da glicose. Como podem perceber, a única diferença entre elas é que, em vez de uma hidroxila, OH, tem um átomo de flúor 18 que é radioativo. Esse átomo vai se desintegrar, se tornando um oxigênio e liberando um pósitron. E esse pósitron é captado pela máquina, pelo equipamento, e vai gerar, como se fosse uma imagem. E as áreas em que tiveram mais emissões desse pósitron apareceram em destaque. Como, por exemplo, aqui, nessa primeira imagem, essa área teve muita emissão desse pósitron. E aonde que ocorre a emissão desse pósitron? A glicose é uma molécula muito energética, então áreas do corpo que precisam de mais energia precisarão de mais glicose. Como a glicose vai estar ligada ao flúor, o flúor da glicose vai se desintegrar, emitindo o pósitron, numa maior concentração nas áreas que precisam de mais glicose. Por exemplo, o cérebro precisa de muita energia, então lá no cérebro vai ter muito mais emissão desses pósitrons, e o equipamento capta isso. Isso acaba sendo muito importante na questão de tumores, por exemplo, porque tumores precisam de muita energia, porque eles ficam se multiplicando numa velocidade muito rápida e gastam muita energia. Então, tumores aparecem com muito destaque. Aqui, o paciente A é o mesmo que o B, só que o A foi antes do tratamento de câncer que ele possuía. E no B, muito menos áreas, gastando
muito menos área gastando glicose. Então, sabemos que ele, digamos, tem uma redução do câncer. Aqui é uma área do cérebro, normal, na parte de cima, utiliza muita glicose. Na de baixo utiliza bem menos. Isso aqui é uma doença de Alzheimer, que as áreas do cérebro estão gastando muito menos energia do que deveriam, estão mais inativadas do que ativadas. Aqui é um cérebro normal à esquerda e à direita é com Parkinson. Então, uma área específica que normalmente gasta muita energia está gastando muito menos. Ou seja, fazendo o exame do PET, você consegue ver áreas do seu corpo que ou estão gastando glicose em excesso ou menos do que deveriam. Outra aplicação da radioatividade é na questão da esterilização, porque uma delas é a esterilização por energia ionizante, que podem ser tanto a radiação gama emitida através de algum elemento radioativo, ou até mesmo dos raios UV. Essa energia ela tem um alto nível de penetração. A gama, especificamente, é muito potente, muito forte. E ao expormos produtos a essa radiação, ela penetra, por exemplo, em embalagens, caixas, e atinge todos os micro-organismos que estejam naquele produto. Então, uma esterilização de um alimento, por exemplo, pode ser realizada por esterilização por uma energia ionizante. No caso, pode ser a gama, que é muito mais potente que a UV. O problema da gama é que ela é muito nociva ao ser humano, então tem que ser feito numa área muito preparada, uma área reduzida. Aqui em cima temos um pesquisador que está esterilizando uvas com raios UV. E embaixo são células de cobalto 60 que emitem muita radiação gama. E elas são as mais utilizadas para esterilizar produtos, geralmente alimentos, fármacos, que não podem estar contaminados. As vantagens dessa esterilização por uma energia ionizante é que ela é livre de resíduos. Você pode expor esse produto à radiação e ao retirar ele daquela área, ele não possui nada de novo nele, ele não vai se tornar radioativo, ele não vai... Ele entra e sai do jeito que ele entrou, só que com menos micro-organismos. Então você consegue, já assim que retirar desse tratamento, já utilizar ele, seja no alimento, ou numa vacina, num cosmético. Um dos mais importantes é que não altera a temperatura dos itens tratados. Muitos cosméticos, principalmente, não podem ser aquecidos, senão eles podem acabar perdendo nutrientes ou alterando o gosto, no caso de alimentos. E essa irradiação aumenta muito pouco a temperatura, o que não causa alteração da composição daquele item. Ela penetra na embalagem, então você pode colocar lacrada, que ela vai ultrapassar, os raios gama vão ultrapassar a embalagem e atingir os micro-organismos. E o mais importante é que não apresenta risco à saúde humana. Aquele item que foi irradiado não se torna radioativo. E isso tem o ponto negativo dessas aplicações com radiação, é que as pessoas que talvez não possuem conhecimento na área podem achar que por algo ter radiação envolvida seja algo maléfico para o ser humano, quando não é verdade. Essas aplicações não são boas para nós, elas são aplicações que nos ajudam a fazer coisas que antes não conseguiríamos sem a radioatividade. Certo? É muito importante lembrar que a maior desvantagem quando se utiliza a radiação, independente de qual aplicação, é que após um tempo aqueles, digamos, por exemplo, as células de cobalto 60 radioativas devem ser descartadas. E o descarte é muito importante, porque se ele for descartado incorretamente, pode acabar trazendo diversos outros problemas, acidentes. Mas quem vai falar mais sobre isso, sobre o descarte, vai ser o Luiz. Bom, o descarte do material radioativo pode ser feito de três maneiras. Os materiais que têm pouca radiação, os que têm média e os que têm alta radiação.
nível de radiação, ou radioatividade. E de nível baixo vão ser principalmente os materiais ou os EPIs que as pessoas vão usar para mexer com os materiais radioativos, com urânio ou com plutônio. Pode ser as luvas, a roupa de proteção, que é aquela espécie de macacão amarelo, e os materiais médicos que também são inclusos nesse kit, os óculos e as botas. Para fazer o descarte desse material, primeiro é passado por uma descontaminação, que vai reduzir o nível de radioatividade, depois por uma trituração e prensamento para reduzir o volume, e por fim é guardado nesses barris especiais aqui que contém chumbo para impedir que a radiação agie para o ambiente que ele está guardado. Os descartes de nível médio podem ser algumas peças de reatores que, quando é feita a manutenção, essa peça está gasta, é substituído, e rejeito de mineração e enriquecimento de urânio, que é feito com neutrino, se eu não me engano, e acaba tendo rejeito e precisa fazer o descarte certo desse material. Do mesmo, o processo de descarte é parecido com o do primeiro, com o de nível baixo, que é guardado nos barris. E esses barris depois têm um destino para um desses 3 depósitos aqui, um de São Paulo, que é provisório, de Rio de Janeiro, que também é provisório, dentro da própria usina de Angra, e o de Minas Gerais, que é o depósito definitivo em Minas, porque tem umas minas de mineração de urânio lá. E os materiais podem permanecer nesse local por até 300 anos, dependendo do nível de radiação. Os materiais de nível alto são os rejeitos da mineração de plutônio, que é mais radioativo que urânio, por isso que o descarte é diferente, e os restos de combustíveis nucleares, que são umas pastinhas de urânio no dentro do reator, e são elas que sofrem a reação o processo de fissão, que é, todo mundo sabe o que é fissão? Sabe? Tá. E depois que essa pastilha gasta, ela é descartada na própria piscina do reator, porque a piscina já é feita para conter a radiação do próprio reator, então essa pastilha que estava dentro do reator também vai ser descartada aí. E essa contenção de chumbo, concreto e aço também é a própria parede de isolamento do reator que vai conter a radiação. E agora chamar o Gabriel para explicar um pouco para vocês sobre os acidentes quando esses descartes são feitos. Então tá, boa tarde. Então, quando a radiação não recebe o próprio tratamento, esses acidentes podem acontecer. Começando com o Ciudad Juárez, a breve história é assim. Começou com um catador de lixo que foi dentro do hospital abandonado, achou um núcleo de uma bomba de radiação com esferas de cobalto 60. Ele cortou essa máquina, colocou na sua caminhonete e foi pela cidade. E ao longo desse trajeto que ele fez, ele foi espalhando essas pequenas bolinhas de cobalto 60 pela cidade inteira. E o que sobrou nessa bomba, eles usaram um ferro velho, que foi vendido posteriormente para uma casa de fundição, e que nela foi feita pernas de mesa, outras barras de metal para outros fins. Ele se espalhou por 14 estados do México, matou, eu não me lembro se foi cerca de 1.000 ou 1.600 pessoas que foram infectadas,
e aproximadamente foi um pouco menos de 1.000 que morreram. Aqui a gente tem o famoso caso de Chernobyl, que foi na usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, na divisa entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Eles estavam tentando fazer um teste de segurança caso faltasse energia na estação. E devido a esse teste, eles desligaram o sistema hidráulico que resfriava o reator número 4 da estação. Após isso, eles fizeram uma série de testes nesse reator, no qual eles deixaram de lado sérios princípios de segurança que deviam ser tomados, fazendo com que esse reator começasse a superaquecer, do nada aquilo virou uma bola de fogo enorme e explodiu, ele explodiu assim e foi poeira de radiação de urânio 275, se não me engano, por toda a cidade, por toda a estação, no caso. Eles tiveram que fazer uma zona de exclusão das pessoas de cerca de 30 km do local. Para conter a radiação, helicópteros jogavam poeira de areia e chumbo para tentar apagar o fogo. As pessoas foram convocadas para limpar toda a radiação do local. Hoje, Chernobyl é principalmente um local de estudo para para pessoas que estudam radiação, e ela é uma cidade fantasma. Muitas pessoas que se autodenominam de stalkers vão nessas cidades e tentam meio que passar um tempo ali, para se sentirem como se eles fossem as únicas pessoas do mundo. Devido à exclusão do homem, a fauna e a flora do local tiveram um número de crescimento elevado. Então, hoje, assim que é mais ou menos o local, e aquilo lá foi um sarcófago que eles fizeram para conter a radiação que está iminente no local. Aqui a gente tem alguns animais que se proliferaram lá. E o nosso caso aqui brasileiro, que foi o caso de Goiânia. É o mesmo caso que um homem achou um equipamento que servia para radioterapia num hospital abandonado. Eles olharam o núcleo radioativo e resolveram cortar para vender para um ferro velho. E depois de vender esse núcleo para o ferro velho, eles cortaram lá no ferro velho, claro, e encontraram um sal que é cloreto de césio. E esse sal emite uma luz azulada. Ele é um sal que tem uma cor bonita, porém ele é muito radioativo, mas muito radioativo. Tanto que os próprios catadores, depois de um tempo que eles nem entraram em contato com o sal, eles começaram a passar mal. E o dono do ferro velho levou aquele sal bonito para casa, mostrou para a família, mostrou para os amigos. O irmão dele chegou lá e fez uma visita, é claro, para ele. Ele deu um pouco do sal para o irmão. O irmão chegou em casa e mostrou para a família durante a hora do jantar. E o sal caiu, um pouco de sal caiu na comida, e a menina da família, que tinha 7 anos, ela ingeriu o pão. Assim, um mês depois ela morreu, e muitas pessoas começaram a passar muito mal, mas muito mal. E assim, a esposa do dono do ferro velho, ela pegou aquele núcleo radioativo e levou para a Secretaria de Saúde, e dia 30 de abril, eles começaram com o trabalho de descontaminação. E é isso, muitas pessoas foram contaminadas e muitas pessoas ficaram danificadas por causa dessa radiação. E a conclusão é que a radiação, ela pode ser muito benéfica, como a gente mostrou anteriormente. Existem muitas aplicações para a radiação que ajudam o ser humano a desenvolver cura para doenças. A gente pode também usar radiação para esterilizar coisas, a gente pode também usar radiação para gerar energia até. Porém, se usado de maneira não correta, de maneira errada,
ela pode acarretar série de catástrofes e série de doenças em todo mundo. Então daí a gente fica perto da pergunta agora. Bater palma. Tem uns fone ali. Tem as referências? Passa só. Mais um. Perguntas para o grupo, gente? Quanto ao tratamento, caso uma pessoa venha a ser contaminada com radiação, qual algum procedimento, se tem algum avanço quanto a isso? Porque nos acidentes que aconteceram, principalmente em Goiânia, tipo, teve uma mortalidade grande, principalmente por ignorância e desinformação da população. Quando acontece algum acidente assim, qual as medidas necessárias? A radiação, quando a pessoa acaba sofrendo, tendo uma carga muito alta de radiação no corpo, diversas coisas podem acontecer. Normalmente é câncer que acontece mais, só que quando ela deixa de ser exposta a essa radiação, não tem como reverter aquilo que aconteceu. Ela só para de ser afetada. E aquilo que aconteceu nela é que vai ter que ser tratado. No caso, se ela pegou câncer, um tratamento de câncer normal. E talvez o que tenha acontecido no corpo dela talvez nunca volte a ser como era antes. Como no caso de câncer mesmo, que é muito difícil você conseguir uma cura. Então você não cura a radiação da pessoa em si, o que foi causado pela radiação. Mas e esses casos, por exemplo, centenas de pessoas ficaram contaminadas e passaram mal. O que é esse mal-estar e como eles revertem esse mal-estar? E outra pergunta também na sequência. Foi dito que houve mortes, assim, logo na sequência, né? E essas pessoas morreram por conta do quê? Já que ele falou assim que a maior parte da radiação leva a câncer, né? Uhum. Então, qual foi a causa da morte dessas pessoas que morreram logo na sequência? É que assim, depende da forma que você está exposto a essa radiação. Por exemplo, no caso da menina, ela ingeriu o elemento radioativo. Esse elemento radioativo, ele meio que vai destruindo a pessoa no caso, como ela comeu, vai destruindo por dentro. Ele afeta os órgãos vitais e, como eles explicaram antes nas radiações gama, eles têm eles transferem bastante calor, eles emitem bastante calor. Então, ele ao mesmo tempo que, por exemplo, ele pode ir queimando os órgãos internos da pessoa. Então, mas é que a radiação, a ionizante, principalmente, ela altera diretamente as cadeias de DNA da pessoa, e por isso a pessoa vai parando, as funções vitais vão se interrompendo, não tem reprodução de células e ela acaba morrendo. É mais ou menos isso, de maneira geral. E nesses exames de tomografia, né? Eu já ouvi falar assim que a gente deve evitar fazer tantas tomografias, sei lá, quanto menos, melhor, para não ser contaminado. Que tipo de contaminação a pessoa pode ter só pelo fato de fazer um exame de tomografia? O exame de tomografia, a radiação que a pessoa fica exposta, é pensado, é estudado, né, para ser o mínimo possível. Uma pessoa, por ano, pode receber em torno de 50 milisievert. Sievert é uma unidade de radiação. E um exame de tomografia, a pessoa fica exposta a mais ou menos 7 milisievert. Então ela pode realizar esse exame várias vezes. Só que quanto mais a pessoa faz esse exame, mais ela fica sujeito a ter uma alteração. Então, ao fazer esse exame, a pessoa acaba lidando muito com a questão da sorte. Porque ela pode fazer uma vez e acabar tendo algum problema, apesar da chance ser muito baixa. E em relação ao que pode acontecer no corpo dela, é basicamente o mesmo que acontece se ela ficar exposta a altas doses. Só que a radiação só que a chance de acontecer é muito menor e também numa intensidade muito menor. Então ela pode acabar, digamos, é muito baixa a chance, mas ainda existe, por exemplo, a chance de ela pegar câncer, fazer um teste para ver se tem câncer. Meio, por isso que esse exame é pouco, não é muito, como fala, recomendável, só quando a pessoa realmente necessita fazer aquele exame. Mas a chance é muito baixa e ainda assim é uma coisa boa fazer para ter certeza do que está acontecendo. Mais perguntas? Luiz, você gostaria de complementar a sua fala? Não sei. Pode fazer perguntas também.
indiretamente para o Luiz, ele precisa de mais de 1 minuto de fala. Professor, tem uma pergunta, não sei se ele que vai responder, pode ser? Tá. Tipo, como que eles usam a radioatividade para produzir energia? Como que é, assim, nesses reatores lá? É que assim, sabe fissão? O processo de fissão? Mais ou menos. Tá, e tem um átomo de urânio, aquelas pastilhas, e esse átomo é bombardeado com um elétron. Esse elétron faz o átomo se romper e liberar mais elétrons. Esse processo de romper o átomo é um processo de fissão, que gera muita energia. E daí, essa energia que é liberada do processo de fissão aquece a água que está ao redor do reator. E, só que como ela está numa pressão muito alta, essa água não chega a vaporizar. Essa água está em contato com um sistema secundário de água, que daí sim, esse sistema secundário aquece e vaporiza e daí vai por uma tubulação para uma turbina como se fosse de um avião. E por exemplo, o Angra 1 tem uma turbina principal e mais 2 secundárias, que é para reaproveitar a energia desse vapor que se perde da primeira. Aí o vapor da primeira é reaquecido e passa pelas outras e gera um gerador, como qualquer outra geração de energia. Já que você citou Angra, né, as usinas de Angra, nossa, os ambientalistas, eles criticam muito esse tipo de usina, né? Quais poderiam ser os riscos que nós podemos pensar a partir de uma usina dessas? No caso de assim, é muito fácil ocorrer um acidente ou é assim remotamente possível? Não, é remoto, mas pode acontecer. Se acontecer, é catastrófico que nem a de Chernobyl. Dependendo do nível do acidente. Como o Gabriel falou, existem uma série de normas de segurança que devem ser respeitadas para que não aconteçam acidentes. No caso de negligência de algumas delas, pode acabar ocorrendo. E existem diversas usinas pelo mundo e ainda assim é muito raro você ver uma ou outra explodir. Apesar de acontecer algumas nos últimos anos, é muito pouco em comparação à quantidade de usinas em funcionamento atualmente. Então, na verdade, o que os ambientalistas criticam mais é que são descarte da água, porque a água utilizada no reator sai quente e a água, quando ela é jogada geralmente em rio, pode ser que ela acaba matando os peixes, os seres vivos na água.